Eu estou como ancião lá da igreja do Japãozinho, sou um dos anciões lá, né? E vim aqui para ser agraciado também com a presença de vocês, para a gente dividir aqui o pão da vida. Pelo convite do nosso diretor Alex, né? Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Nós já lemos, nós já oramos com a Bíblia aberta. Agora nós vamos ler aqui o versos 1 e o versos 2 da palavra de Deus. Versos 1 diz assim, João capítulo 15, certo? João capítulo 15, versos 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Versos 3: Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhe tenho falado. Versos 4: Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Aleluia. Olha que fato bem interessante. Eu sou bastante curioso. É uma das coisas assim na minha vida, é a curiosidade. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Deixa aqui. Obrigado. É a curiosidade. A curiosidade me faz pesquisar, ir atrás. E eu estava vendo como é que se planta uma videira. Você sabe que, evidentemente, toda a igreja sabe, que o fruto da videira é o quê? Uva, né? Alguém diz aí vinho. A uva produz vinho, né? Então tá certo. O fruto da videira é a uva. E eu fiquei bem curioso para saber como é que funciona uma videira. A videira é o seguinte: ela se planta, aí ela vai dar as raízes, vai aprofundando as raízes, elas fixam, né? Vem a videira, e aí vem um tronco, que não é aquele tronco de tipo mangueira, jaqueira, que é aquele tronco bem grossão mesmo, né? A videira, ela é uma árvore muito sensível assim, aparentemente ela é muito frágil, porque ali, por exemplo, vamos supor que eu queira cortar uma mangueira e queira cortar uma videira, qual seria mais fácil para mim? A videira. A videira, né? Dá uma faca usada lá, aí cortou, acabou. Já a mangueira não, dá 1, 2, 3, 4 e olha lá se cortar, porque tem aqueles troncos bem grossão mesmo, o braço cansa e não vai. Mas veja, Jesus se comparou a uma videira e ele disse: Eu sou a videira verdadeira. Não mais obstante, assim, na Bíblia existem várias passagens que falam sobre árvores, né? E comparando árvores com homens, né? Porque árvores, elas dão frutos, né? E frutos que nós gostamos muito, né? E elas dão muitos frutos. E a videira não é diferente. E Jesus usou o tipo da videira porque a videira, ela produz um dos frutos que nós gostamos muito, e um dos frutos que se transforma no seu ciclo, que é o suco de uva, né? Que é o vinho, que é o suco de uva, que faz muito bem para a nossa saúde. Não que os outros frutos não fazem, mas, por exemplo, o sangue de Jesus, ele é comparado a um suco de manga? Não, né?
sangue de Jesus ele é comparado ao suco de uva, que é o vinho, que é o suco da videira. Então, por isso, Jesus ele se comparou à videira. Mas a videira, ela possui algumas particularidades para dar frutos. Por ser uma árvore um pouco mais frágil, se você plantar uma videira e deixar lá, ela vai crescer, mas talvez ela não vá produzir frutos. É incrível, é diferente de uma mangueira, né? Você joga lá o caroço de manga, você jogou, você não plantou. Você jogou lá o caroço de manga, quando é com o tempo está lá brotando, está lá nascendo, e se você deixar vai crescer e vai dar manga, vai dar fruto, você não fez nada. Mas na videira não, se você jogar lá uma semente, talvez ela nem nasça. Né? Quantas sementes de uva você já jogou e já se tornou em videira? Né? Talvez nem nasça. Por quê? Porque videira, ela requer cuidado. O que dá fruto na videira não é ela crescer, nascer por si só, mas é a mão do dono. É a mão do dono. Aí é onde a gente compreende melhor. Porque diz aqui, ó, Jesus diz: eu sou a videira, mas quem é o lavrador? Quem é o dono? Pai. O Pai. O Pai é o lavrador, ou seja, para a videira crescer e produzir, dar frutos, ela precisa da mão do lavrador, precisa da mão do Pai, precisa dos cuidados do Pai. E agora veja o que é mais interessante. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Mas ele diz assim: ó, todo ramo que estando em mim não der frutos, o que é que acontece? Corta. Mas o que der fruto, o que é que precisa? O que dá fruto ainda precisa de alguma coisa. O que é? O que é que está escrito aí? Está escrito aí na Bíblia. Alguém falou aí? Limpa. Muito bem. Limpa. Nós somos o fruto da videira? Amém. Não. Lê lá. Nós somos o fruto da videira. Lê na Bíblia. Nós somos os ramos. Nós somos os ramos. Nós não somos o fruto. O que é que dá fruto? É o tronco? É o lavrador? Ou é o ramo? Os ramos. Os ramos. Os ramos é que dão fruto. Nós somos os ramos. E Jesus aqui ele está dizendo que um dia nós fomos chamados para ser ramos. Mas para que nós sejamos o ramo verdadeiro, nós precisamos estar ligados à videira verdadeira. Não é qualquer videira, não é qualquer conceito, não é qualquer pensamento, não é qualquer igreja, não é qualquer doutrina. É a videira verdadeira. Que é quem? A videira verdadeira? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus, ele é a videira verdadeira. Agora veja só, nós viemos à igreja, nós aprendemos, nós ouvimos, nós fazemos muitas coisas, é o que Jesus está dizendo, mas há ramos que não dão frutos. E quando o ramo não dá fruto, a Bíblia diz que esse será cortado. Porque não dá fruto. Não dá fruto. Mas a Bíblia diz também que até mesmo aquele que dá fruto precisa o quê? Ser limpo. Precisa ser limpado. Aí eu fui na curiosidade e eu vi como é que eles tratam a videira. A videira é o seguinte: ela vai crescendo aos cuidados do dono, né? Aí quando vai crescendo, que ela cresce muita folha, muita folhagem ela cresce, e tem folhas ali
que na realidade só atrapalha, porque o sol precisa bater, e se tiver muita folhagem, então ela vai atrapalhar para dar fruto. Aí precisa fazer o quê? Podar, cortando. Aqueles galhos secos precisam ser cortados. Por quê? Porque drenam energia. Quando a videira vai crescendo, aí ela vai distribuindo, né, o fluxo de água, a energia, né? E aí, se aquele galho seco estiver ali, ou aquele galho que não produz, mesmo que não esteja seco, vai drenar energia para aquele galho. Então, ou seja, aquela energia poderia ser dada àquele galho que dá fruto, está sendo desviado para um galho que não dá fruto. Então o lavrador faz o quê? Corta aquele galho, que é para que ele não roube a energia do outro, para que ele não atrapalhe a energia do outro. E aí tem algumas folhas que impedem que a luz do sol bata. Então o que ele faz? Corta também muitas folhas, para que fique com pouca folha, mas que dê muitos frutos e um bom fruto. Aleluia. Querido amigo, querido irmão, Jesus disse: vocês já estão limpos. Vocês já foram moldados, vocês já foram limpos. Agora devem manifestar o quê? Os frutos. Os frutos. E ele diz aqui: como é que podemos dar frutos? E ele diz no verso 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada. Querido amigo, querido irmão, uma vez eu estava observando lá na minha casa, quando eu era criança, eu gostava de observar as árvores, porque era uma casa pequena, uma família muito pobre, né? Pobre mesmo. Mas minha mãe, graças a Deus, conseguiu comprar um terreno, e no fundo assim, ela tinha mangueira, tinha bananeira, tinha goiabeira, que eu subia direto nessa goiabeira para comer goiaba, né? E assim, tinha muitas árvores. E eu me lembro que uma vez teve um vento bem forte com uma tempestade. Chega, arrastou as telhas lá de casa, né? Nessa hora eu estava dormindo, minha mãe acordou a gente para que a gente fosse lá para perto dela, que talvez ela pensasse: aqui estamos protegidos, ou se morrer, vamos morrer todo mundo junto, aqui abraçado. Porque o vento saiu arrastando as telhas mesmo, derrubou um monte de coisa. Isso quando eu era pequeno, né? Pequeno não, garoto, né? Que crescer não foi muito forte, não. Né, irmão José? José ali cresceu. Outros irmãos também. E aí o que acontece? Quando foi de manhã, achando que estava tudo normal, eu fui olhar lá no quintal, porque eu gostava de estar no quintal, tinha uns galhos assim, um galinho. O vento tinha derrubado algumas árvores. O vento bateu forte, a gente ouvia o barulho da tempestade, né? Queridos, quando a árvore ela é firme, os galhos se chocam, mas a árvore não cai. É interessante como eles produzem a videira. A videira, por ser um pouco mais frágil, ela precisa de apoio externo, né? Precisa de uma vara que coloca onde ela vai crescendo e depois vai colocando outras varas, ou então em alguns locais arame para ela ir se ramificando, tipo o pé de maracujá. Às vezes os ventos batem na vida da gente, batem na igreja. Mas vento é sinal de guerra, de conflito, e não é produzido por Deus. E os ramos acabam se chocando, se batendo uns contra os outros. Os ramos podem se bater, mas nunca caem. No exemplo que eu estou dando, o vento foi tão forte
que derrubou a árvore. A bananeira, ela inclinou assim, ficou uma parte e outra inclinada. A mangueira, que era mais alta, quebrou muitos galhos. Mas a goiabeira, que eu subia direto, não sofreu nenhum dano. Imaginei assim, eu fiquei parado pensando, como as árvores resistem às tempestades. Às vezes, as árvores são fortes, mas algo mais forte ainda vem. O exemplo da videira, ele é usado para demonstrar que nós somos frágeis. Se bater uma tempestade forte, nós vamos ser arrasados, nós vamos ser jogados fora. Mas o exemplo da videira, ele mostra que nós, se estivermos com o lavrador certo e ligados à videira certa, ele vai colocar as estacas certas para nos sustentar. E as tempestades batem, as dificuldades vêm. Às vezes a gente se choca uns com os outros, mas nós resistimos e nos firmamos, porque quando estamos ligados em Cristo Jesus, nós produzimos frutos. Nós produzimos frutos. E nós somos ramos que já estamos limpos, produtivos, e precisamos produzir frutos. Mas agora vem a pergunta: que frutos são esses? Quais são os frutos? Alguém gostaria de falar? Trazer alma para Jesus. Trazer alma para Jesus. Trazer almas para Jesus. O irmão aqui falou a coisa mais correta. Os frutos do Espírito. Irmãos, almas para Cristo é consequência. Os frutos que a videira quer produzir é que cada ramo ele vai produzir frutos, mas cada ramo vai produzir os frutos do Espírito na vida, porque é esse que importa, que nos transforma, que nos molda e que mostra que nós verdadeiramente somos servos de Deus. Veja o que diz lá em Mateus 7, 17 e 20. Abra a sua Bíblia. Mateus 7. (17 a 20). O que está escrito aí? Veja. Assim toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Por que não é ganhar almas, irmãos? Querido amigo, para ser sincero, eu já vi pessoas que não têm bom testemunho trazer pessoas para Cristo. Eu conheci um irmão, conheço na realidade, que ele não morreu, adúltero. Foi disciplinado umas 3 ou 4 vezes na igreja. Mas vai vir e mexe, com quem ele namorava, levava para a igreja. Aí ele saía, mas aquela pessoa ficava. Está trazendo almas. Mas não é desses frutos
que a Bíblia fala? A Bíblia fala dos frutos do Espírito. Porque quando a videira ela toca ao solo, é como uma árvore, né? Ela vai sugar os nutrientes e vai levar através do tronco, e do tronco vai para os ramos. E os nutrientes são os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. E quais são os frutos do Espírito Santo na nossa vida? Vamos dizer o primeiro, qual é? Amor. Amor. Segundo, paz. Terceiro, longanimidade. Terceiro, quarto, benignidade. O quinto, bondade. Sexto, mansidão. Sétimo, domínio próprio. Domínio próprio. Perceba como esses são os frutos que mostram que nós realmente somos o quê? Cristãos. É a bondade, a mansidão, o domínio próprio. E ainda a Bíblia diz mais lá em Gálatas, para finalizar: contra estas coisas não há o quê? É impossível você ser julgado quando você produz os frutos do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. A bondade, o coração bondoso, o amor, a mansidão, o domínio próprio. Não há lei, irmãos. E é justamente esses os frutos que, quando nós estamos ligados a Cristo, que nós produzimos na nossa vida. Mas veja que a videira, Jesus, na mensagem da videira, Jesus diz: a videira muitas vezes que dá frutos, ainda também precisa o que? Ser limpa. Limpa. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos produzindo alguns frutos, mas há outros frutos que ainda nós precisamos produzir. E nós precisamos o quê? Limpar as arestas, ser renovado, restaurado todos os dias, nos aproximar de Cristo Jesus todos os dias para ser limpos, para que nós possamos produzir realmente os frutos por completo, os frutos do Espírito Santo. Aleluia. Aí às vezes é onde nós, inclusive eu, erramos. Que nós achamos que vir à igreja é o suficiente. Aí muitas vezes nós estamos vindo à igreja e tem um carro, acha que é suficiente. Aí muitas vezes vem à igreja, tem um carro, aí por ajudar alguém acha que é suficiente. Irmãos, a vida cristã é uma crescente constante. Nós nunca devemos parar de crescer, nós nunca devemos parar de deixar ser moldados por Cristo, pelo Espírito, porque nós estamos tão distantes de Deus, que é à medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, que nós vamos vendo que somos mais pecadores ainda, indignos mais ainda. É por isso que nós não podemos parar de crescer. Nada é suficiente. Nada. Porque aquele que para tende a retroceder. É a verdade. Já caminhou no deserto? Não, né? Mas aqui quem já foi desbravador talvez entenda. Você tem uma trilha bem distante. Vai subir a serra. E você começa, ainda não chegou na metade. E você já está cansado. E muito cansado. E ainda nem chegou na metade.
Tem gente que tende a olhar para trás e dizer, ah não, vou voltar. Porque ainda está distante o fim. Mais perto está o começo do que o fim. Quando você para, geralmente você olha para trás. Você olha para trás. A mulher de Ló, quando estava fugindo, ela teve que parar para olhar para trás. Você não pode, senão você tropeça e cai. Você corre olhando para frente. Ela correu olhando para frente. Depois sentiu saudade. Parou e olhou. E naquela parada ela ficou. Querido amigo, a vida cristã é uma crescente constante. A pessoa talvez que você considere mais inteligente não é mais inteligente. A pessoa que você considere ser a mais espiritual não é a mais espiritual. Porque ninguém neste mundo é tão sábio. E ninguém neste mundo é tão espiritual. É uma crescente constante. Aleluia. Constante. Veja, Elias em toda a sua espiritualidade fugiu com medo. Ainda estava precisando o quê? Limpar as arestas. Mas aí vem um outro lado. Não quer dizer que se você está com problema, ou se você tem problema, se você ainda não é manso o suficiente, ainda não demonstra o suficiente, não quer dizer que você não é um cristão. Ou não quer dizer que você não está conectado à videira. Não existe nem o extremo da autossuficiência, nem o extremo de achar que você ainda não é um cristão, não está convertido. Porque à medida que você foi chamado e você aceitou o chamado de Cristo, você se conectou por enxerto à videira. Você foi conectado a ela. Agora você precisa produzir frutos. E como é que você produz frutos? Caminhando com Cristo, estando ligado a Ele, na oração, no testemunho, na leitura da palavra de Deus. Mas se isso ainda não é uma realidade na sua vida, nem na minha, basta começar, irmãos. Comece. Você está vivo. Você está forte. Nunca é tarde para começar. Ah, mas eu fui lançado fora da videira. Mas Jesus fala de um milagre tremendo. Ele diz que mesmo aqueles que são águas, Ele pode transformar em quê? Em vinho. É Cristo que faz um milagre na vida da gente, transforma a nossa vida. Não é Ele. Veja agora o que é que diz lá em Isaías 3, versos 10. Isaías 3:10. Vou dar uma oportunidade de se alguém encontrou, possa ler. Por favor, alguém que pode ler aí para a gente. Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá o fruto das suas ações. Diga ao justo que tudo irá bem com ele, por quê? Ele comerá o fruto das suas ações.
Em outras palavras, dos seus dons. Aquele que é manso, ele herdará a terra, ele vai comer do fruto das suas ações. Aquele que é bondoso, irmãos, comerá do fruto das suas ações. Veja, aqui está falando das ações pessoais, da transformação de vida, ter um caráter pleno e aceitável por Deus. Aleluia. Essa é que é a realidade da nossa vida. Nós precisamos ser transformados em uma nova criatura. Quando você entrou aqui, quando você veio aqui, você estava cheio de arestas, cheio de espinhos, né? E o seu ramo era um ramo que tinha ervas daninhas, que estava cheio de nódoas, que estava sujo. Mas à medida que você veio aqui e foi vivendo, estando junto com Cristo, Cristo foi limpando as suas arestas. E olhe muitas coisas que você já passou nessa vida e como você já foi transformado por Ele. Olhe quem você era para o que você é hoje. Aproveite e dê glórias a Deus para poder, irmãos, continuar sendo transformado. Porque quando eu olho para mim, agora eu vou parafrasear o que diz Lutero, eu não tenho condições nenhuma de ser salvo. Porque eu sei quem eu sou, irmãos. Eu sei o que eu já fiz. Quantas pessoas já enganei, quantas mentiras já contei, quantos erros já cometi. Quando eu olho para mim, não tem como eu me salvar, irmãos. Mas quando eu olho para Jesus Cristo e vejo o que Ele já fez em minha vida até agora, eu digo uma coisa a vocês: não tem como eu me perder se eu continuar ligado à videira verdadeira. A opção de ser salvo ou não é nossa. Você é livre para escolher continuar ou retroceder. Mas eu digo uma coisa: a salvação, ela é dada para os que continuam ligados com Cristo. Aleluia. Aqueles que retrocedem, é como diz a Bíblia, voltou o cão para o vômito. Não retroceda, irmãos. Se há defeitos na sua vida, há também na minha, e na de qualquer um. Todos nós somos iguais, irmãos. Todos nós estamos ligados à mesma videira, que é Cristo Jesus. Aleluia. Mas mesmo ligado a Ele, ainda precisamos limpar algumas arestas da nossa vida. E é justamente isso que Cristo quer produzir para nós. Limpeza naquilo que ainda falta para nós crescermos. É por isso que Jesus, em João capítulo 15, ele diz: agora não vos chamo mais servo, mas eu chamo vocês de quê? Amigo. Agora eu pergunto: nós somos amigos de Cristo? Ou estamos lutando contra Cristo? Porque, irmãos que brigam com um amigo, que briga com outro amigo de Cristo, nós devemos ser amigos verdadeiros de Cristo Jesus. Se Jesus disse: amai os vossos inimigos, imagine os nossos irmãos. Imagine os nossos irmãos. Nós estamos ligados a Cristo Jesus, irmãos. Nós vamos ouvir uma música especial nesse momento. E eu gostaria que você
que é amigo de Cristo Jesus, orasse nesse momento e dissesse: Senhor, se há alguma aresta em minha vida que precisa ainda ser limpa, arrancada, que o Senhor possa arrancar da minha vida. Porque quem está ligado à videira é um conjunto. A videira não só tem um ramo, a videira tem muitos ramos. Se você deixar, ela vai ramificando muito mais. E ela vai produzindo muitos frutos, que são vários. Vamos ouvir esse louvor especial do nosso irmão aí. Depois de um sermão maravilhoso desse, né? Podemos entender um pouco mais sobre a palavra, sobre a videira, que você possa cantar esse hino e dar glórias ao autor da nossa fé. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar. Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, que maravilha, Senhor, o Senhor nos colocar mais perto de Ti. Olhando para nós, Senhor, não temos como realmente nos salvar, porque somos indignos, falhos e pecadores, Senhor. Mas é contemplando a Tua face, estando próximo de Ti, que nós vemos a salvação, Senhor. Portanto, nos ajuda, Senhor, e limpa as nossas arestas, Senhor. Aquilo que ainda falta para nós, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a estar limpos diante de Ti e produzir os frutos do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, em nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia.